Saudações a todos. Estamos começando mais uma aula, né, do nosso curso de Engenharia de Software. Dessa vez nós vamos tratar da semana 4, que é o projeto de software, né? Então, nesta aula nós veremos as atividades da fase de projeto de software e conheceremos o projeto orientado a objetos com o ML, que é uma linguagem utilizada para a modelagem de sistemas com a técnica de orientação a objetos. Ao final desta aula, você será capaz de entender as atividades da fase de projeto de software. Aqui vai ser uma aula, né, que nós vamos dividir essa apresentação em 3 videoaulas, porque o conteúdo é um pouco extenso. Depois a gente vai ver uma outra videoaula compreendendo o funcionamento do universo do mundo orientado a objetos. E por último a gente vai conhecer a UML, que é a linguagem de modelagem unificada, e aplicar os seus 9 diagramas em um projeto de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, lembrando que a UML ela tem mais diagramas, né? Já existem versões da UML com mais diagramas. Aqui a gente vai tratar de 9 deles. Então aqui é o nosso conteúdo programático. A gente vai começar com os aspectos fundamentais de um projeto de software: abstração, refinamento, modularidade, arquitetura e processo de projeto de software. Depois a gente vai ver o projeto orientado a objetos, o universo do modelo orientado a objetos e por último a UML. Bom, o projeto de software ou desenho de software, que é o software design, é a disciplina da engenharia que se encarrega de transformar os resultados da análise de requisitos em um conjunto de documentos capazes de serem transformados em linha de código pelo desenvolvedor. Então, após a análise e a especificação desses requisitos, eles são transformados, assim como um arquiteto faz com uma planta de uma casa para entregar para o engenheiro, né? O analista ele faz com um sistema de software para entregar para o programador. Então, entrega um documento, né, contendo ali abstrações, desenhos, esses desenhos representando partes desse sistema, né, tanto de procedimentos, métodos, como de dados, né, de atributos, e a forma como eles se relacionam com o meio externo, né, com o meio exterior, e o que ele recebe e o que ele envia para o meio, né. Então a tarefa do projetista nada mais é do que produzir um modelo de representação do software que será implementado. Nesta etapa, os requisitos definidos na etapa anterior devem servir de referência para a obtenção da representação do software. Então, um projeto de software é uma descrição de estrutura de software a ser implementada. Os dados que são parte do sistema, das interfaces entre os componentes do sistema e algumas vezes dos algoritmos utilizados. Os projetistas não conseguem que um projeto seja concluído imediatamente, mas desenvolvem o projeto interativamente por meio de uma série de diferentes versões, né? O processo de projeto envolve acrescentar formas e detalhes à medida que o projeto é desenvolvido. Vai se incrementando ele à medida que vai andando, né? Com retornos constantes a fim de corrigir projetos anteriores. Então o processo de projeto deve ser centralizado no usuário, deve ser experimental e deve ser interativo. Então, centralizado no usuário por quê? Porque o usuário é quem vai dizer se o software está bom ou não. Tudo tem que ser focado nele, focado nas necessidades e nas propriedades do cliente, né, do usuário. Experimental por quê? Uma versão final do projeto deve estar pronta somente depois de submetido a testes de garantia de qualidade. E iterativo porque os requisitos serão divididos em partes a serem implementadas. A cada iteração, o sistema deve atender a uma parte desses requisitos. Entendam, pessoal, a interação como parte do sistema que vai sendo entregue ao cliente, tá? Então, aspectos fundamentais de um projeto de software. Então, durante essa etapa, né, etapa de projeto de software, é importante que alguns conceitos sejam levados em conta, para que se possa derivar um projeto contendo as características citadas acima. Discutiremos alguns destes conceitos: abstração, refinamento, modularidade, arquitetura de software e processo de projeto de software. A gente vai ver eles agora mais detalhadamente. Primeiro, a abstração.
Então, o princípio da abstração está fortemente relacionado com as características de modularidade que um software pode apresentar. Quando se desenvolve um software que vai apresentar essas características, é comum que suas representações sejam feitas considerando vários níveis de abstração. Então, gente, quando se está a nível, por exemplo, se a gente tem um ciclo de vida de desenvolvimento, a nível de análise dos requisitos, a gente tem um nível alto de abstração. Então, a gente observa tudo de maneira macro, de forma macro, né? Quando a gente vai passando pelos níveis do ciclo de vida, passando por projeto, passando pela implementação em si, aí o nível de abstração tende a cair, né? Ele desce, né, a um nível mais baixo. Então, a implementação em si é um nível mais baixo de abstração. E a questão dos requisitos, onde você vê o todo para entender o problema, é uma abstração alta, né? Então a gente tem isso na engenharia de software. A gente tem as linguagens com alto poder de abstração, né? Uma linguagem de alto nível, como as linguagens modernas, e linguagens de baixo nível, de baixa abstração, que são as linguagens mais antigas, né? Então a engenharia de software, ela está totalmente constituída deste conceito de abstração, né? Tanto na concepção de um sistema, quanto na visão das linguagens e tudo. Você começa observando o todo, depois vai se quebrando esse todo em partes, para que se tenha os entendimentos necessários. Então, refinamento. Refinamento, como o próprio conceito, como o próprio termo diz, é refinar, né? Então, é ter algo pronto e depois fazer um refinamento dos que está pronto. Essa técnica sugere como ponto de partida a definição da arquitetura de software a ser desenvolvido, sendo que esta vai sendo refinada sucessivamente até atingir níveis de detalhes procedimentais, né? Esse processo dá origem a uma hierarquia de representações, onde uma descrição macroscópica, quer dizer que tudo começa de maneira macro, de cada função vai sendo decomposta, vai sendo quebrantada em partes, até se obter representações bastante próximas de uma linguagem de implementação. Esse processo é bastante similar ao processo utilizado na análise de requisitos. Por exemplo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer a diagrama de fluxo de dados, onde você tem um diagrama de nível 0 e depois você explode em vários DFDs, mas isso aí não é o caso, se ninguém não tiver visto não tem problema. Sendo que a diferença fundamental está nos níveis de detalhamento atingidos nesta etapa. Então, refinamento é você ter algo macro e vai quebrando em partes para poder conquistar, né? Dividir para conquistar. Depois a gente tem a modularidade. Então, o conceito da modularidade tem sido utilizado já há bastante tempo como forma de obtenção de um software que apresente algumas características interessantes, como a facilidade de manutenção. Este conceito apareceu como uma solução dos antigos softwares monolíticos. Entenda o monolítico como você tentar projetar e implementar de uma só vez um sistema, né? Então a modularidade é justamente o oposto, né? Você quebrar esse todo em partes, né? Para que você possa, a partir desses módulos, conquistar eles de maneira separada, né? As quais representam grande dificuldade de entendimento e, consequentemente, para qualquer atividade de manutenção. Então, a partir do momento que se modulariza, facilita a manutenção, facilita a gerência dessas partes do sistema, né? Aí a gente tem a parte de arquitetura de software. Então, o conceito de arquitetura de software está ligado aos dois principais aspectos do funcionamento de um software, que é a estrutura hierárquica dele, né? De seus componentes ou dos seus módulos, né? Tratando-se de um software feito de maneira modular, e as estruturas dos dados, né? Que vão dar o sustento, o apoio para esse software que está sendo feito. Então, a arquitetura de software resulta do desenvolvimento das atividades de particionamento de um problema encaminhadas desde a análise de requisitos. Desde a análise de requisitos, que é o pontapé inicial, né, para a definição das estruturas de dados e dos componentes do software, a solução é encaminhada ao longo do projeto através da definição de um ou mais elementos de software que solucionarão parte do problema global, né? Então a gente tem aí a formação, na verdade, de uma arquitetura que vai te dar o ciclo de vida de desenvolvimento de um software.
que começa lá dos requisitos e passa por várias etapas, dentre elas especificação, projeto, codificação, teste, implantação, manutenção e várias outras. E assim, você pode ter essas etapas de maneira macro e definir outras etapas além dessas, né? É importante lembrar que não existe técnica de projeto que garanta a unicidade de solução de um dado problema. Diferentes soluções em termos de arquitetura podem ser derivadas a partir de um mesmo conjunto de requisitos de software. A grande dificuldade concentra-se em definir qual a melhor opção em termos de solução. Então, é isso aí quem vai dizer é a sua forma de trabalhar, o seu grupo de trabalho, é o projeto em si que vai ser implementado. Quer dizer, várias coisas dependem, né, da maneira pela qual você vai organizar a arquitetura da solução do projeto de software que você vai fazer. Então, processo de projeto de software. Esse é outro ponto também importante. Então, o processo de projeto pode envolver o desenvolvimento de vários modelos do sistema, em diferentes níveis de abstração. Na decomposição de um projeto são descobertos erros e omissões em estágios anteriores. Essas informações de feedback, ou seja, de retorno, permitem a melhoria de modelos de projetos anteriores. Na figura a seguir, mostra um modelo desse processo que mostra as descrições de projeto produzidas em diferentes estágios desse projeto. Sugere-se então que os estágios de processo de projetos são sequenciais, sendo que na verdade são intercalados. O feedback de um estágio para outro e o consequente retrabalho do projeto é inevitável em todos os processos de projeto. Isso aqui, gente, é um modelo geral, né? Um modelo geral que dá um fundamento, um embasamento para que possam ser criados modelos mais praticáveis, né? Então aqui a gente tem algumas representações, né, da engenharia de requisitos como um todo, que é onde tudo começa, né? Que esse assunto a gente já viu, né, que é de onde se trata da questão dos requisitos em si. Então a gente tem o projeto de arquitetura, que os subsistemas que constituem o sistema e as suas relações são identificadas e documentadas aqui, né? Aqui embaixo a gente tem a abstração que representa isso. Em seguida eu tenho a especificação abstrata. Para cada subsistema é produzida uma especificação abstrata de suas funções e das restrições dentro das quais deve operar, né? A gente tem aqui, né, essa da representação, passando para cá, onde a gente tem um projeto de interface. Para cada subsistema, sua interface com outros subsistemas é projetada e documentada. A gente tem essa representação aqui. Passando para cá, a gente tem um projeto de componentes, em que suas funções são alocadas a diferentes componentes e as interfaces desses componentes são projetadas, né, documentado aqui. A gente tem um projeto de estrutura de dados. As estruturas de dados utilizadas na implementação de sistemas são projetadas em detalhe e especificadas. E por último, a gente tem um projeto de algoritmos. Os algoritmos utilizados são projetados detalhadamente e especificados, né? Então, uma especificação para o próximo estágio, aqui como a gente vê, né, uma especificação para o próximo estágio é a saída de cada atividade do projeto, sendo que pode ser uma especificação abstrata, né, formal, produzida para esclarecer os requisitos, ou pode ser uma especificação de como parte do sistema é implementada. À medida que o processo de projeto continua, essas especificações se tornam mais detalhadas. Os resultados finais desse processo de projeto são especificações precisas do código e dados a serem implementados, né? Então aqui a gente começa com um nível, digamos assim, alto de abstração, e aqui com um nível baixo de abstração, onde aqui a gente já tem, né, o projeto de algoritmos, como é que isso vai ser verdadeiramente implementado, né? Então, aqui estão as etapas que a gente acabou de ler, né? Visto que este modelo é bastante genérico, como a gente falou, os processos práticos reais, eles podem adaptá-los de diferentes maneiras. Projetos práticos reais os processos que a gente vai ver mais em seguida. Dentre eles a gente tem o orientado a objeto, que é o que a gente vai seguir mais para frente, né? Em muitos projetos de desenvolvimento de software, o projeto ainda é um processo utilizado à medida que for necessário. Partindo-se de um conjunto de requisitos, geralmente em linguagem natural, é preparado um projeto informal que, em paralelo com a codificação, é modificado sem ou com muito controle formal dessas modificações ou do gerenciamento do projeto.
Então propõe-se uma abordagem mais metódica, né, uma abordagem mais prática de projeto de software através de métodos estruturados e também, que não consta aqui, mas dos orientados a objetos também, né, que são conjuntos de notações e diretrizes para o projeto de software. Entre elas a gente tem o projeto estruturado, né, que é um dos pioneiros, que a partir dele veio o essencial, né, que prioriza procedimentos e que os dados são decorrência desses processos. E em seguida, com a evolução do desenvolvimento de software, veio o projeto orientado a objetos, em que atributos e métodos representam dados e procedimentos em que não são trabalhados de maneira dissociada, e sim de maneira única, né? Então, a utilização dos métodos estruturados normalmente envolve a produção de gráficos, de modelos gráficos, e resulta em grande quantidade de documentação de projetos, sendo normalmente apoiados por ferramentas case. Então, gente, as ferramentas case, a gente vendo de trás para frente, a gente tem engenharia de software auxiliada por computador. Então, as ferramentas de case são softwares, né, que vão auxiliar o desenvolvimento de outros softwares. Como, por exemplo, a gente tem a ferramenta Jude, que é uma ferramenta que auxilia você a fazer um projeto orientado a objeto utilizando os diagramas da UML, certo? Então, nas sessões seguintes, né, a gente vai ver uma breve explicação do projeto orientado a objeto e em seguida da utilização da linguagem de modelagem unificada. Então a gente vai parar aqui a primeira parte da aula da semana 4 e a gente vai voltar com o projeto orientado a objetos. Até mais.